Trump e Merz parecem adversários políticos, mas na lógica do poder, eles são muito mais parecidos do que você imagina. E se você mora na Alemanha ou quer morar na Alemanha, entender isso é essencial. Vem comigo que eu vou te apresentar duas figuras que estão em todas as manchetes da Alemanha do mundo. Esse vídeo se divide em 4 partes. Primeiro, quem é Donald Trump? Segundo, quem é Friedrich Merz? O que eles têm em comum e em que eles diferem? E quarto, o que isso significa para a migração, para o mercado de trabalho e para o futuro da Alemanha? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te trazer 10 frases em alemão sobre esse cenário político, incluindo uma frase sobre uma mulher que talvez você ainda não conheça, mas está crescendo. Alice Weidel, para você ampliar o seu vocabulário político. Você também sente que existe uma virada mundial para a direita? Ou você acha que isso ainda está muito distante de você? Comenta aqui. Sou Manuela Vasconcelos, musicista, poliglota, analista internacional e especialista em línguas em contexto. Me formei em Relações Internacionais e me especializei em missões de paz europeias na África. Viajei pelos continentes, morei na África durante 1 ano no Zimbábue, tive várias experiências importantes. Também nos Estados Unidos eu fiz um estágio lá na ONU. Eu tenho acompanhado as relações internacionais de perto. Aprender alemão sem entender a Alemanha é como decorar vocabulário sem contexto. Primeira parte, quem é Donald Trump? É um empresário bilionário que cresceu no setor imobiliário. Você sabe que ele era do bairro Queens, um bairro conhecido lá de Nova York, e o pai dele cresceu fazendo prédios para trabalhadores. E Donald Trump recebeu o seu primeiro milhão e construiu a Trump Tower, né? Um prédio luxuoso no centro de Nova York. Ele não queria ser como o pai dele, não quis fazer prédios para trabalhadores no bairro Queens. Trump já tinha um negócio sólido quando ele entrou para a política. Ele nunca precisou ser político. Por que um bilionário entra para a política? Qual é o interesse dele? Trump tem uma visão altamente neoliberal. Ele defende os interesses das grandes empresas, das grandes trusts, né, das companhias internacionais. E pessoas como ele acham que o Estado tem que ficar cada vez menor, que eles não gostam de pagar impostos, eles acham que o Estado é mal gerenciado por causa da corrupção e eles querem que finalmente o Estado passe a ser gerenciado por um grande gerenciador de empresas, um CEO, né? Isso é uma ideia que já está sendo aventada por vários filósofos políticos da atualidade, principalmente nos Estados Unidos. Com tudo isso, o Trump ganhou as eleições com um discurso altamente nacionalista. Ele quer que a América volte... América, né? América é como eles chamam a América, mas nós todos somos América. Eles querem que a América do Norte seja novamente forte. A economia internacional está mudando. Os Estados Unidos já foram mais fortes, né? Principalmente depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Eles saíram com o poder todo dos vencedores e com o dinheiro também, que eles só entraram no final da guerra. Mas hoje, depois de vários adventos internacionais, como principalmente o crescimento da China, a economia americana não é tão forte como naquela época. A principal propaganda de Trump para vencer as eleições foi America First, América em primeiro lugar. E com isso, ele fala de fazer um muro na região do México, ele fala de colocar os americanos em primeiro lugar. Nós sabemos que quando existe política, é muito fácil manipular os eleitores falando mal dos estrangeiros, né? E existem sim estrangeiros que estão contra a lei, mas existem também uma enorme maioria de pessoas que estão ali trabalhando, como em outros países. Trump ganhou as eleições porque ele tem uma comunicação direta, acessível, simplificada e altamente emocional. Ele chega no coração das pessoas
se identificando com elas. Há quem chame isso de demagogia, de uma facilitação, né, para poder chegar. Mas é como ele tem ganhado as eleições, com um discurso simples, rápido e direto. Já ouviu isso em algum lugar? Ele fala bem no palanque, ele tem muito sucesso. Já ouviu outros ditadores assim também? Comenta aqui para mim se isso te faz lembrar algum ditador que fazia grandes multidões aceitarem o que ele falava. Trump tem um forte apelo identitário, né? De America First, de americanos primeiro, dessa cultura do WASP, sabe o que é isso? Os brancos, loiros, americanos. E ele busca reunir novamente essa cultura de homens, são homens que votam ele, principalmente. E são pessoas, assim, que estão à margem da sociedade, ou não estão conseguindo trabalho, ou não estão conseguindo se destacar por algum motivo, e ele usa vários apelos identitários para conseguir essa base eleitoral forte que ele tem. Parte 2. Quem é Friedrich Merz? Quem é Friedrich Merz? Também é um empresário ligado ao setor financeiro. Ele é milionário e ele não precisa entrar na política. Ele entra também por interesses pessoais, para querer trazer as suas ideias políticas para o cenário internacional. Ele é o líder da CDU, Christliche Demokratische Union. Christliche Demokratische Union. É a União Democrática Cristã. Então é o partido mais conservador da Alemanha, é o partido que está no poder há muitos anos, né? E antes dele tinha a Angela Merkel, que ficou por 4 mandatos, uma mulher, né? 4 mandatos no poder, 16 anos de chancelaria. Ela não quis mais se candidatar, aí ele veio. Tem muita gente que faz piada sobre isso, sabe? Depois que Angela Merkel, se aposentou, ela escreveu uma biografia e ela falou sobre todo mundo, né? Ela, claro que foi um best-seller, em 2 horas, tudo que já tinha sido colocado nas livrarias foi comprado. Ela fez várias entrevistas com todos os canais e, se você quiser, eu posso colocar alguns links para vocês aqui. E você precisa aprender alemão para você entender o discurso dela na prática, o discurso do Merz, o discurso do Trump. Tudo isso é bom te entender na língua original, porque cada discurso tem as palavras que são usadas e tem análise de discurso. A gente analisa o tipo de palavras utilizadas e o tipo de argumentos utilizados. Quando a gente estuda política internacional, a gente começa quase a se divertir um pouco com isso, porque é um teatro. Friedrich Merz é um perfil conservador clássico. Ele tem um discurso de ordem, de responsabilidade fiscal e de identidade nacional. Então, a direita, ela normalmente se organiza através das contas, para entregar as contas sem dívidas, né? E a esquerda é gastadeira, ela faz programas sociais para auxiliar os pobres, né? Então, essa é a diferença principal de argumentos entre a direita e a esquerda. E o Merz também é um homem de direita, é um homem conservador, é um homem que fala de ordem, de contas e de organização. E ele defende interesses alemães dentro da União Europeia. É um nacionalista como Donald Trump. Friedrich Merz também defende a Alemanha como um valor, né? Por ser alemão, a Alemanha tem que voltar a ser forte, a Alemanha voltar a ser líder da União Europeia, inclusive em termos de NATO, em termos de invasão da Groenlândia, tudo isso, o Merz defende também uma posição mais firme, inclusive do ponto de vista militar. Você sabe que é muito polêmica essa questão da Alemanha ter exército, né? Ela foi proibida de ter exército durante muito tempo. Mas, recentemente, né, foram enviados formulários para os homens de 18 anos alemães se eles querem fazer parte do exército, né? Então, por enquanto, não é obrigatório, mas os pais e os brasileiros que têm filhos
jovens já estão com medo, né? Porque todo mundo sabe o que isso pode querer dizer. As mulheres de 18 anos também receberam esses formulários, mas para elas não é obrigatório responder. Parte 3. O que Donald Trump e Friedrich Merz têm em comum? Ambos são de direita. Ambos são nacionalistas. Ambos defendem o interesse do Estado. Quer dizer, aqui eles podem falar que as multinacionais e que as grandes empresas são mais importantes, mas eles estão defendendo cada um o seu Estado, né? Eles podem falar que não gostam de impostos, que não querem pagar impostos, mas eles estão defendendo um Estado que paga impostos. Isso em si pode ser uma contradição, mas eles não veem assim, porque eles são nacionalistas. E vocês sabem, meus amigos, o que o nacionalismo traz? Ele traz guerras, ele traz sanções, ele traz luta de poder, né? E tudo isso é típico da política de interesse de Estado. É isso que a gente estuda em relações internacionais. Tanto Donald Trump como Friedrich Merz representam uma tendência global de fortalecimento de discursos conservadores. Nenhum dos dois entrou na política por necessidade econômica. Eles entraram por interesse político. Eles não disputam porque são diferentes. Eles disputam porque defendem estados diferentes. Na prática, eles são iguais. São dois conservadores, são duas pessoas que ganharam muito dinheiro, que querem continuar facilitando para as pessoas ganharem muito dinheiro. Agora, parte 4. Qual que é o impacto na Alemanha de um governo de Merz e nesse momento com Trump, nessa política do Trump de invasão de estados, da Groenlândia, de declarações contra o Canadá? O que representa tudo isso na Alemanha de hoje? A Alemanha enfrenta um forte envelhecimento populacional. É a pirâmide invertida, quer dizer que tem muito mais pessoas idosas do que jovens para pagar os impostos e continuar sustentando essa pirâmide de benefícios sociais. A partir dos transportes, das universidades, da educação, tudo isso se chama welfare state. Começou depois da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall. Eles se organizaram, inclusive, para ajudar as pessoas que não podiam, né? E hoje em dia eles ajudam muito os asilados. São um país que mais recebe estrangeiros de países com guerras ou de problemas políticos. Então, tem uma questão séria aí dentro, né? Quase uma busca de resgate, de reconhecimento internacional por causa disso, em termos de direitos humanos. A Constituição alemã atual é um exemplo de direitos humanos. A nossa Constituição de 1988, ela se inspirou na alemã. E todo mundo que estuda direito constitucional admira os filósofos políticos alemães. Essa forte demanda de mão de obra estrangeira está acontecendo de uma forma cada vez mais impactante para a Alemanha. Mesmo que o chanceler fale contra a entrada de estrangeiros, é um fato a necessidade de trabalhadores em várias áreas, principalmente tecnologia, saúde e educação. O discurso político de Merz pode soar muitas vezes restritivo. Então, existe uma tensão retórica entre a política de direita de Merz e a necessidade econômica de mão de obra estrangeira. A política comunica identidade. A economia exige pragmatismo. Agora, eu vou mostrar para vocês por alto quais são os partidos principais na Alemanha. Você tem o CDU, que é o partido principal da Angela Merkel, quando ela estava no poder, e do atual chanceler Friedrich Merz. Se chama Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Repita várias vezes, não é fácil não. Christlich-Demokratische Union Deutschlands. É um partido de centro-direita, é conservador, mas ele é tido como centro-direita. É conservador nos valores da família, católico, muito forte, onde eu morei, em Munique, na Baviera. Tem uma história de muitos anos no governo, Angela Merkel e Friedrich Merz. Defende uma economia de mercado e estabilidade institucional.
A AfD é a Alternative für Deutschland. É um partido que está crescendo muito, já está com 20% de todos os votos. É um partido classificado amplamente como direita radical ou extrema-direita. Tem um discurso mais duro contra a imigração e tem tido um crescimento assustador nos últimos anos. É chamado de extrema-direita. Esse é o partido da Alice Weidel, uma mulher forte, carismática, que quer ser chanceler. Tem uma base muito significativa no leste da Alemanha, que era a antiga Alemanha comunista. Olha aqui a frase clara. A CDU representa a direita tradicional. A AfD, uma direita de ruptura. Agora, como eu prometi, eu vou te trazer 10 frases em alemão sobre esse cenário político. Se você está gostando de todas essas informações, que tal se inscrever já no canal e deixar o seu like? Toda semana tem aulas aqui para você. Então, se inscreva para receber as notificações. Donald Trump ist ein nationalistischer Politiker aus den USA. Donald Trump ist ein nationalistischer Politiker aus den USA. Friedrich Merz ist der Vorsitzende der CDU. Friedrich Merz ist der Vorsitzende der CDU. Preste atenção, o Z é Z, Merz, Merz, Vorsitzende, Vorsitzende, Vorsitzende. Friedrich Merz ist der Vorsitzende der CDU. Friedrich Merz ist der Vorsitzende der CDU. Beide vertreten konservative Parteien. Beide vertreten konservative Positionen. Beide vertreten konservative Positionen. Nationalismus spielt in ihrer Politik eine wichtige Rolle. Nationalismus spielt in ihrer Politik eine wichtige Rolle. Die CDU heißt Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU heißt Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die AfD bedeutet Alternative für Deutschland. Die AfD bedeutet Alternative für Deutschland. Die AfD wird oft als rechtspopulistisch oder rechtsradikal eingeordnet. Die AfD wird oft als rechtspopulistisch oder rechtsradikal eingeordnet. Rechtspopulistisch, rechtspopulistisch. Presta atenção no R, não pode ser ré, ré. Rechtspopulistisch, rechtspopulistisch, rechtspopulistisch. Die AfD wird oft als rechtspopulistisch oder rechtsradikal eingeordnet. Preste atenção, rechtspopulistisch, rechtspopulistisch. Não é fácil reproduzir esse S, rechtspopulistisch, rechtspopulistisch oder rechtsradikal eingeordnet. Repita, repita com calma. Vá repetindo e repetindo. Die AfD wird oft als rechtspopulistisch oder rechtsradikal eingeordnet. Deutschland braucht weiterhin ausländische Fachkräfte. Politische Debatten beeinflussen die Migrationspolitik. Alice Weidel ist eine der bekanntesten Politikerinnen der AfD. Alice Weidel ist eine der bekanntesten Politikerinnen der AfD. Alice Weidel ist eine der bekanntesten Politikerinnen der AfD. Você não sabe quem é Alice Weidel? Vai lembrando, porque ela está crescendo na política. E diga aqui o que você acha. Ela é economista, tem formação sólida, tem doutorado, né? E é uma das principais vozes da AfD, Alternative für Deutschland. Seu discurso é estruturado, estrategicamente direto e eficiente na comunicação política. Então, preste atenção nessa mulher também. E se você está gostando desse vídeo, curte e se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos.
Logo, em breve eu vou fazer umas lives para você conhecer melhor o meu método. Então se inscreve no canal para você ser logo avisado. E se você está gostando desse conteúdo, dá uma maratonada aqui nos vídeos. Você não faz maratona no Netflix? Faz uma Manoflix também. Aqui tem vídeos sobre música, sobre filosofia e sobre imersão cultural no alemão. Quer aprender alemão muito mais rápido? Clique no link da descrição e vem para a mentoria. Assista esse vídeo novamente, repita as frases, porque entender a política do país para onde você quer ir é também parte da sua fluência cultural. Gostou desse vídeo? Então volta na semana que vem, porque o vídeo da semana que vem vai ter um tema que conversa com esse. Fica com a gente, faz parte dessa comunidade que cresce junto, desse pessoal que não quer ter uma vida parada. Vem! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.